o mínimo de taxa de juros. E de preferência, as pessoas procurem saber a taxa de juros ao ano e nunca ao mês, porque o banco comercial ele varia de 30 a 35 dias e isso pode ocasionar um desconforto na taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior ela pagará no seu financiamento ou seu parcelamento. Com taxa de juros alta, período alto, você paga mais juros. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. 10 horas e 18 minutos desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui direto do Teatro Bento Quirino para a TV Câmara Campinas. Agora vocês vão acompanhar a reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. Quem é responsável por esta reunião é o vereador Paulo Gaspar e vocês podem acompanhar pela TV aberta no canal 11.3 nas redes sociais da TV Câmara e da Câmara Municipal dos Vereadores. Podem acompanhar esta reunião a partir de agora. Bom dia a todos os presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara. Uma honra ter aqui ao meu lado hoje Tomás Assunção, que vai falar hoje sobre planejamento estratégico da cidade. Do meu lado também o professor Eduardo Coelho, presidente do ProURB, né? Temos aqui, deixa eu ler os nomes, a Olga Afonso Ferreira, muito obrigado, e o Mário Luiz Ferreira Jorge, o professor João Verde, que é presidente da área, vice-presidente, não é mais presidente, já foi, a associação... Já foi presidente do CMDU e tal. Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura, Adriane Carvalho, Heloísa, o pessoal do Cerimonial TV Câmara, muito obrigado pelo apoio. E eu gostaria de passar para o Tomás e para o professor dar uma palavrinha antes do Tomás começar a exposição. Por favor, Tomás. Bom dia a todos. Está ouvindo bem? Aperta esse. Entendeu? Ligou. Bom dia a todos, é um prazer para mim estar aqui falando para vocês, a convite do Paulo. Agradeço muito porque eu sou um apaixonado por cidades, por desenvolvimento de cidades e ao longo desses 23 anos da nossa empresa, Urban Systems, nós pudemos coletar uma série de informações e uma série de visões do desenvolvimento sustentável das cidades, e sempre é um prazer para mim partilhar isso com vocês. Então, rapidamente, queria mostrar um pouquinho o que é a Urban Systems e o que a gente vem trazendo ao longo desses 23 anos de trabalhos que chegam desde um desenvolvimento e uma vocação de uma propriedade, que foi quando a gente começou, em 99, trabalhando para incorporações e incorporadoras que queriam saber o que eu faço nesse terreno. De lá para cá, a gente veio evoluindo e entendendo cada vez mais o comportamento das pessoas diante da cidade. A cidade se apresenta cada vez mais como um organismo vivo, e esse organismo vivo vai interagindo com a população e exigindo uma resposta para aquelas demandas que surgem ao longo do tempo. Nesta trajetória, nós estudamos produtos de diversas naturezas: logística, saúde, educação, transporte, mobilidade urbana. E no final do ciclo, agora 25 para frente,
18 para frente, tirando os 2 anos de pandemia, nós tivemos muito trabalho com as concessões dos aeroportos. Essa concessão dos aeroportos nos levou a olhar a cidade de uma forma sistêmica, semelhante ao trabalho que nós aprendemos a fazer quando estipulávamos o crescimento do aeroporto e do sistema aeroportuário para fazer jus às demandas num ciclo de 30 anos, que é o ciclo da concessão dos aeroportos. Então, ficou muito claro para nós que, ao planejar um aeroporto que no ano 30 deverá estar transportando X milhões de passageiros, nós aprendemos a fazer esse dimensionamento dos aeroportos e depois fazer um breakdown de entender que no ano 30 vão voar X mil pessoas, essas pessoas vão demandar um certo número de aviões, que vão demandar números de pontes de embarque, que vão demandar uma parte de terminal de passageiros, vão demandar estacionamento, hotéis e assim por diante. Esta mesma lógica nós passamos a entender que ela se aplica também às cidades. E quando eu projeto 30 anos de crescimento da cidade, eu preciso entender que nesses 30 anos a cidade vai se modificando e vai demandando coisas que eu preciso antecipadamente prever. Eu não posso descobrir que agora o número de passageiros aumentou e eu esqueci de pedir uns novos aviões. Não é possível fazer isso, porque a parte econômica, a sustentabilidade econômica desse aeroporto depende do planejamento e depende da avaliação correta do que é que eu vou precisar colocar nesse aeroporto no ano 10, no ano 15 e assim por diante. No planejamento das cidades, a situação é mais ou menos a mesma. Uma cidade vai crescendo, tem uma taxa de crescimento e hoje tem uma população que há 20 anos atrás era jovem, hoje é uma população de 60 a 80 anos. E essa população de 60 a 80 anos não tem trabalho, não tem ocupação, porque a cidade não se projetou, não se programou para isso aí. Então, diante dessas análises todas que nós fizemos um trabalho para a revista Exame em 2011, onde a gente criou um ranking de cidades denominadas melhores cidades para fazerem negócios. Por quê? Porque a lógica do crescimento urbano, a lógica do crescimento das cidades é uma lógica de sustentabilidade econômica. A cidade precisa gerar emprego e renda para ter um dinheiro circulante na cidade. Senão as pessoas vão embora daquela cidade, ou melhor, as pessoas não chegam àquela cidade. Eu não consigo atrair empresas, eu não consigo atrair indústrias, com isso eu não gero emprego, e aí eu tenho um ciclo negativo de perda de pessoas daquela cidade que vão morar em outras cidades, onde tem mais estudo, tem faculdade e tem trabalhos para eles utilizarem. Nessa investigação para a revista Exame, nós mapeamos aí, são 11 verticais, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tendo um tema transversal que é a qualidade de vida da população. Esse tema o tempo inteiro está presente, mesmo quando eu estou analisando economia, educação, saúde e assim por diante. É uma abordagem sistêmica que abrange todo o desenvolvimento da cidade. Para isso, a gente continuou evoluindo nas melhores cidades para fazer negócio. Até hoje a gente produz
ranking para a revista Exame, e evoluímos para uma modelagem de ranquear atividades que são recortes dentro do sistema cidade. Então, melhores cidades para aposentadoria, melhores cidades para saúde e assim por diante. Por que é possível fazer esse recorte? Porque eu tenho uma visão do conjunto. O que acontece e que a gente encontra muito nas cidades é que eu ataco o problema pelo recorte, né? Então, eu tenho um problema de saúde, eu vou querer resolver o problema de saúde, mas eu não olho como a saúde está inserida no contexto total da cidade para poder solucionar, porque se eu tiver o problema de saúde desequilibrando a cidade, eu posso ter um outro problema que vai desembocar, sei lá, na educação, por exemplo, porque eu não tenho formação de médicos, não tenho formação de enfermeiros, não tenho formação de instrumentadores. Então, como é que eu posso ter está faltando um hospital, como é que eu posso construir hospitais se eu não tenho toda a cadeia que supre e que gravita ao redor dos hospitais? Então, a lógica que a gente adotou no desenvolvimento de cidades foi uma lógica de cidades inteligentes. Cidades inteligentes do ponto de vista de sustentabilidade econômica e cidades inteligentes do ponto de vista da adequação dos seus talentos e das suas vocações para aquilo que ela quer prover, ser provedora para a sua população, proporcionando qualidade de vida. Então, esse ciclo é um ciclo que a gente estipulou aí de 30 anos, batizamos Cidade 2050, que faz um diagnóstico das cidades com uma abrangência hoje de 70 indicadores de desenvolvimento. Então, aqueles indicadores que vocês viram, eles se desdobram. Então, mobilidade urbana, ele se desdobra em alguns indicadores. Saúde, ele tem alguns indicadores. Então, os 11 eixos verticais acabam se somando 76 indicadores de desenvolvimento. Cada indicador é pontuado e você pode, ao dar uma pontuação para esses indicadores, equilibrar a cidade e entender como que a cidade está e onde é que ela está desbalanceada em relação ao seu equilíbrio global, né? Então, esse diagnóstico é extremamente importante porque a gente entende, é como um médico, né? Eu tenho que examinar o corpo todo para entender que eu estou com um problema no joelho. Não adianta eu só tratar o joelho se eu não entendo da onde que veio esse problema, aonde eu estou com outras atividades não funcionando que estão acarretando esse problema no joelho. A cidade é a mesma coisa. O diagnóstico tem essa função de olhar o desenvolvimento e o urbano, quais são as problemáticas urbanas, quais são os seus gargalos e quais são os seus gargalos econômicos. E aí o diagnóstico econômico tem esse peso de entender a vocação da cidade e ver como que a cidade é produtora da economia, como que ela gera emprego e renda, como que essas pessoas que hoje moram aqui trabalharão aqui, como que as pessoas que estudam aqui hoje vão poder trabalhar aqui também, e não seremos exportadores de cérebros, porque as pessoas se formam, mas não têm onde trabalhar. Se formam aqui e vão trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque a cidade não é provedora da complementariedade da cadeia produtiva. Quer dizer, o ciclo virtuoso, ele se apresenta quando eu posso ser provedor de conhecimento e uso desse conhecimento com uma reflexão econômica na economia da cidade. Então, o plano estratégico de desenvolvimento é exatamente esse encontro desses dois
desenvolvimentos, o econômico e o urbano. Aqui eu estou citando um exemplo de Botucatu, que a gente fez o análise do aeroporto de Botucatu, análise do regional, e analisamos quais serão e quais eram os impactos da cidade antes do aeroporto e depois do aeroporto. O aeroporto tem um papel de estabelecer o que a gente chama de uma conectividade econômica. No mundo de hoje, e isso muito favorecido pela pandemia, eu tenho uma referência à pandemia como sendo um grande divisor de águas comportamental para a nossa vida daqui para frente. Com a pandemia, nós tivemos algumas lições que eu acho que são da maior valia. Primeiro, a gente ficou 2 anos presos em casa. E tivemos uma convivência acirrada com a nossa casa, com os nossos familiares e com a nossa maneira de viver. E aí algumas conclusões afloraram disso daí. E a gente percebe isso nos estudos de mercado que a gente faz e nas entrevistas que a gente faz com as pessoas. A casa que eu morava, que na verdade eu não morava, eu dormia, saía para trabalhar e voltava e perdia 3 horas no trânsito. Esta casa, no momento em que eu fico 24 horas dentro dela, não me serve mais, porque eu não tenho lugar para trabalhar quieto, o cachorro passa, meu filho está brincando, eu não tenho um lugar adequado para ele, nem para mim, nem para minha mulher, que também trabalha. Então, se os dois tiverem que fazer uma videoconferência, não tem espaço, não tem lugar. Eu vivi isso na minha casa, vocês devem ter vivido na de vocês. Então, a segunda coisa que foi muito forte na pandemia, de um dia para o outro, nós acordamos com 3 horas a mais no nosso dia disponíveis para nós. 3 ou 4 às vezes, dependendo da intensidade do trânsito. Porque eu não tenho mais que me deslocar para o trabalho. Eu faço as reuniões remotas. Então, o avanço e a aceleração do uso da internet, da facilidade em alguns aspectos que a internet nos trouxe, de fazer compras online, de fazer reuniões online, isso nos deu um número de horas para o nosso viver, para a nossa qualidade de vida, que muita gente não sabia o que fazer com elas, inclusive eu. Eu, de repente, acordei com 3 horas, 4 horas a mais e falei, o que eu faço com esse tempo? Comecei a ficar deprimido. Mas aprendi que eu podia meditar, que eu poderia nadar, que eu poderia caminhar, poderia fazer academia, coisas voltadas para mim mesmo e para a minha saúde. E isso foi uma coisa muito boa, um aprendizado muito bom de lidar com esta nova maneira de viver que foi proporcionada pela existência da pandemia. E a outra coisa que foi muito forte do ponto de vista aí econômico é que a internet efetivamente teve uma aceleração no processo produtivo e econômico, onde eu posso, através da internet, fazer reuniões com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu não preciso estar no meu escritório para trabalhar. E, do ponto de vista de mercado, eu rompi com a questão geográfica. Eu não preciso mais estar na minha cidade, no meu bairro, na minha região, no meu estado, no meu país. Eu posso estar hoje aqui com o nosso computador fazendo um negócio com a China. E a China põe o material lá e ele chega na nossa casa. Essa conectividade econômica
que independe da geografia, mas sim da tecnologia embarcada na internet, e agora com a internet 5.0 e o avanço da inteligência artificial, nós vamos ter uma aceleração, por conta também dos algoritmos, nós vamos ter uma aceleração nessa dinâmica econômica global assustadora. E nós precisamos estar preparados para isso. Estar preparado para isso é preparar a nossa cidade para isso. Se a cidade não tiver banda larga, se a cidade não tiver 5G, ela está ficando fora do mercado global. E para qualquer cidade não é interessante ficar fora do mercado global. Então, essa lógica de conectividade, ela se apresenta favorável quando se tem um aeroporto. Nós fizemos o estudo do aeroporto de Viracopos aqui. O aeroporto de Viracopos é um hub do Brasil e latino-americano, porque ele tem uma capacidade ociosa muito grande para ser desenvolvido aquilo que nós chamamos de receitas acessórias, que é tudo aquilo que não é passageiro. É carga, é logística, hotelaria, serviços, armazenagem, logística e assim por diante. Então, o interior de São Paulo inteiro não precisa ir até Guarulhos mais, pode se servir de Viracopos. Agora, para me servir de Viracopos, eu preciso ter Viracopos integrado na malha aérea global. Eu preciso ter acesso ao aeroporto, acesso facilitado, não somente por carro, mas também por um trem, por um VLT, um veículo leve. Então, ao pensar como é que o aeroporto de Viracopos vai empurrar a economia de Campinas, da região metropolitana de Campinas, as 17, são 17 cidades, né, Paulo? 19, hein? 20 cidades. São 20 cidades impactadas pelo desenvolvimento do aeroporto de Viracopos, não é só Campinas. E o interior inteiro de São Paulo é impactado por isso. Então, projetar... Hein? Pois é uma loucura isso aí. E esse aeroporto, ele é a força motriz desse desenvolvimento dessas cidades todas, né? E essa conectividade hoje ela é extremamente possível. Nós estamos vendo aí o discurso do novo presidente, que ele quer retomar as conexões internacionais, criando acordos bilaterais com o mundo todo, e a gente tem que se favorecer disso. É isso que vai fazer com que a cidade cresça, é isso que vai fazer com que as pessoas tenham emprego, tenham renda e esse dinheiro se movimente nas cidades, né? Então, a presença do aeroporto é uma presença muito significativa. Para entender essa dinâmica da cidade, as projeções que nós fazemos projeção de número de habitações próprias e habitações alugadas, e projeções de emprego, com dados da RAIS, dados de toda a parte de dados oficiais para mapear esse gráfico de crescimento. É claro que quando eu olho para isso aqui e enxergo que no crescer da população eu vou precisar de um número de residências, eu vou precisar de um número de escolas, eu vou precisar de um número de trabalho, de serviço. Aonde está o trabalho? Está no serviço, está na saúde, está na educação. Esse entendimento é uma ferramenta para poder agir planejando, atuando e corrigindo distorções que existem no mercado. É impossível eu fazer uma análise da saúde num recorte de 4 anos, que é o ciclo político. Não é possível, porque só para aprovar uma planta na prefeitura de um hospital e colocar esse hospital funcionando, já se foram 4 anos. Então, as intervenções urbanas são de ciclo longo, né, para modificar o sistema e propor um sistema econômico
vantajoso para a cidade, todas essas intervenções são um ciclo longo. Se eu for fazer uma avenida, eu tenho que desapropriar, eu tenho que ampliar. Se eu for fazer calçadas, canteiro de chuva, todas essas atividades demandam tempo e, consequentemente, demandam um planejamento. Para quê? Para que, ao ser implementado essa atividade, eu tenha um ciclo grande de aproveitamento dela. Nós estamos vivendo esses exemplos todos em São Paulo, com o próprio metrô. Demora tanto tempo para fazer uma linha, que quando abre a linha já está estourada, já está desgastada. Um viaduto, a mesma coisa. Porque o Brasil não é um país que tenha características voltadas para o planejamento. O Brasil sempre foi um país executor de coisas. Ele trabalha no estímulo-resposta. Eu sou demandado como governo e eu dou respostas a isso. Só que o ciclo de dar a resposta demora. Quando eu dou a resposta, ela já não serve mais. Ela já está ultrapassada. Então, nós temos que aprender, e é um aprendizado mesmo, a planejar a cidade com um olhar de ciclo longo, fugindo do ciclo político que nos prende hoje, né? Porque o ciclo político é aquela preocupação que o prefeito tem de ele ser o cara que vai inaugurar, ele ser a pessoa que vai ficar marcado na cidade porque fez essa obra ou aquela obra. Porém, na verdade, eu acho que o maior legado político que um político pode dar na cidade é um legado do planejamento estratégico, é um legado de olhar a cidade 20, 30 anos para frente e não deixar faltar nada no ano 10, no ano 15, no ano 20, em cada um daqueles indicadores. A mesma coisa que nós pensamos nos aeroportos, se aumenta muito a demanda, eu tenho que planejar que eu terei que ter aviões, eu terei que ter pontes de embarque, eu terei que ter o setor dos passageiros. É uma lógica sistêmica que se apresenta e que é necessário que a gente pense nela, principalmente num organismo vivo como é a cidade. E aí botar uma hierarquia. Eu não consigo atender tudo que está faltando na cidade. Então eu sei que prioritariamente eu tenho que atender isto aqui para depois atender isso e assim por diante. Na questão, por exemplo, veja na questão de saúde, né? O problema de saúde tem origem no saneamento. Eu tenho que corrigir o saneamento para ajudar que não ocorra problema de mortalidade infantil, que não ocorra problema de saúde. Então, são atividades que estão entrelaçadas, são atividades que estão o tempo todo refletindo uma nas outras, e é de forma sistêmica que se pensa a cidade, que se pensa a mobilidade. O desenvolvimento urbano se dá por impulso. Fechamos, uma empresa qualquer fechou um acordo de fazer 6.000 casas populares do Minha Casa Minha Vida. Às vezes fazem 6.000, às vezes fazem 3.000, 5.000, 10.000. Quando se olha para a intervenção urbana, no tecido urbano, a hora que eu aterrizo 10.000 habitações ali, eu preciso entender que eu estou aterrizando simultaneamente alimento, transporte, escola, educação, saúde, tudo isso. Senão vão ficar 10.000 famílias totalmente morando, mas totalmente desequilibrada. Vão ter que sair daquela casa onde ele está para ir até o supermercado, que sei lá onde está o próximo supermercado. Tem linha de ônibus? Não sei, porque eu precisei ver que linha de ônibus eu vou passar para ele poder ir até o supermercado. Tem atendimento de saúde? Tem uma UPA? Tem alguma coisa? Não sei, preciso ver onde está. Tem linha de ônibus para ir para lá? Não sei. Então, olhar de forma sistêmica é olhar integradamente os reflexos de uma intervenção urbana
dessa magnitude de que é colocar 6.000 habitações populares num determinado lugar. Não é colocar as habitações, é colocar todo o sistema que essas habitações vão impactar no tecido urbano. Então, esta lógica é que a gente tem trabalhado e estabelecido para a cidade. Separei alguns cases aqui para mostrar para vocês, mas simplesmente passando rapidamente para vocês só entenderem a dimensão disso. Isso aqui foi o do aeroporto de Botucatu, o impacto do desenvolvimento da cidade. A cidade de Botucatu, ela tem uma vocação muito forte na área da saúde, tem uma faculdade de medicina veterinária, tem agronegócio, tem produção de tecidos, é produtora desses tecidos jeans lá, exportam para o mundo todo. Então, entender a cidade como um todo, é a logística da cidade, e entender como que essa logística, como que essa lógica de funcionamento da cidade vai se alterar a hora em que eu colocar um aeroporto em funcionamento, foi o trabalho que a gente fez lá. Aqui a gente, com a Companhia de Desenvolvimento de Cascavel, a gente fez exatamente esse planejamento 2050, olhando para a cidade também como um todo e propondo para a cidade maximizar os seus talentos, não é? O que é forte na minha cidade? O que eu tenho de forças e o que eu tenho de fraquezas? E aí eu consigo, com esse diagnóstico, propor um plano de ocupação, um plano de desenvolvimento, parcerias estratégicas, operações urbanas, concessões, de uma forma mais madura. Gramado e Canela, mesma coisa, âncora do turismo, estavam se degladiando, a cidade de Canela e a cidade de Gramado, eles estavam tendo vontades de fazer coisas. Se uma cidade abria um centro de eventos, a outra queria abrir um centro de eventos. Se a outra fazia um spa de saúde, de wellness, aí a outra também queria. Só que, do ponto de vista de demanda, não existe, né, gente para as duas. Então, vamos olhar as duas de forma integrada e vamos separar o que fica em Gramado, o que fica em Canela, e as duas vão se beneficiar, porque o objetivo final era a ruptura do ciclo sazonal, né? Gramado e Canela tinham uma sazonalidade muito forte no inverno, todo mundo queria ir para a Serra Gaúcha, e depois o resto do ano a hotelaria sofria, todo mundo sofria. E causava um problema também, porque assim, se você fica com uma sazonalidade muito forte em julho, no inverno, você quer cobrar muito caro tudo para poder economizar o dinheiro, porque você sabe que vai faltar nos outros meses. Ao passo que você, fazendo um plano estratégico de uma diluição no calendário e uma diluição da sazonalidade, você não precisa ter esse aumento de preços para compensar o resto do ano. E foi assim que foi feito e é assim que está funcionando. Ponta Grossa também, um segmento de estruturação da cadeia produtiva de negócios, do agronegócio. São Luís, do Maranhão, idem, uma cidade que tem um porto muito forte, existe toda uma predisposição de uma inversão da logística brasileira saindo lá por cima, em vez de sair pelo sul, a soja, o milho, todas as produções agrícolas ter a alternativa de serem exportadas lá pelo norte, pelos portos do Maranhão e também do Ceará, lá com o Pecém. E esse pensamento estratégico está sendo feito no governo federal, mas vai ter reflexos no governo estadual e vai ter reflexos no governo municipal. E a cidade tem também uma atração turística muito forte, é uma cidade colonial, com uma arquitetura muito forte, e isso tudo foi mapeado e estruturado para ter um plano de ação competente e compatível com aquilo que a gente encontrou no diagnóstico. Aqui em Teresina também nós fizemos uma mobilidade urbana.
a questão de transporte, entendermos o deslocamento da cidade, o deslocamento das pessoas na cidade, de onde elas vão para onde elas... origem e destino de moradia, trabalho, moradia, moradia lazer, moradia saúde, moradia educação. Mapeamos toda essa mobilidade, escolhemos algumas estações hubs e ao redor dessas estações criamos uma centralidade. Então, para isso foi aprovado uma área específica de desenvolvimento. O plano diretor não atua sobre isso, porque ali é um recorte para desenvolver uma atividade de desenvolvimento de centralidade. Então, com isso, o plano diretor passa a não ter vigência naquele lugar. É uma coisa que o Jaime Lerner chamava de acupuntura urbana. A acupuntura é quando eu faço um desenvolvimento pontual e eu promovo uma irradiação de desenvolvimento ao redor daquele ponto. Alguns desses pontos estão localizados em estações de metrô e em estações de trem. Lá em Vitória, em Teresina, a gente fez ao redor das estações de metrô. Lá em Fortaleza também, ao redor das estações de metrô, a gente propõe o desenvolvimento de uma centralidade com uma legislação urbana completamente específica para aquilo lá. Então, o dinheiro arrecadado com os CEPACs, cooperação urbana, só pode ser aplicado ali, né? E com isso você tem desenvolvimento de centralidades. Se você tem diversas centralidades na cidade, você diminui a mobilidade urbana, porque, de novo, a gente viu isso na pandemia, né? Se eu tivesse que ir à farmácia, eu sairia da minha casa e iria na farmácia que está aqui próximo, iria na padaria, no supermercado, assim por diante. Por que não? Por que não favorecer que o plano diretor contemple multiprodutos num determinado lugar onde tem uma âncora, por exemplo, de uma estação de metrô, né? Essa é a lógica. Aqui o aeroporto de Confins em Belo Horizonte também foi um desafio muito grande, porque o aeroporto está longe da cidade, assim como está aqui em Viracopos, mas a lógica é a mesma. Aqui o aeroporto de Viracopos, nós mapeamos todas as cadeias produtivas, toda a geração de emprego de toda a região metropolitana de Campinas, para mapear o equilíbrio e o desequilíbrio entre as atividades econômicas da cidade. Essa é a nossa proposta de pensamento estratégico para o desenvolvimento das cidades. Naquilo que a gente puder ajudar Campinas, nos compondo aí com o Paulo, com a força que vocês estão dando e tendo esse pensamento de organizar essas forças todas, eu tenho acompanhado muito e estou vendo que existem, eu vi a palestra do Cláudio Bernardes, existe muita coisa que vocês estão promovendo e é muito digno isso, é muito legal. Acontece que estão pontos esparsos, né? A calçada, a revitalização do centro, a saúde, e essas atividades precisam ter uma moldura, né, estratégica, de ciclo longo. E o que a gente se propõe é fazer isso junto com vocês. Essa é a nossa lógica e essa é a nossa possível contribuição para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Tomás. Muito obrigado aí pela explanação. Parabéns aí pelos cases de sucesso que você tem promovido. Tenho aqui algumas perguntas, mas eu já quero passar para o professor Eduardo Coelho. Também quero escutar aí o Mário Ferreira Jorge, que também é da área de estratégia e planejamento. Estou curioso para saber se você tem alguma colocação aí específica, seja para o centro, seja para a nossa cidade. E também o professor João Verde aí, que está anotando tudo. Por favor, professor Eduardo.
Tá ligado? Tá. Professor, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o Paulo Gaspar e a Câmara Municipal de Campinas por organizar um encontro como esse, com uma pessoa tão qualificada como o professor Tomás. E cumprimentar cada um dos presentes e aqueles que estão nos ouvindo online. Essa sua apresentação suscita algumas dúvidas e perguntas em quem está trabalhando há algum tempo com as questões da cidade, né? A primeira delas seria o seguinte: o prefeito entra, ele tem no primeiro ano o orçamento do prefeito anterior. Ao quarto ano ele praticamente já tem a eleição e praticamente as coisas não acontecem, então ele tem 2 anos de governo. Como é que ele faz, mesmo que ele tenha uma visão sistêmica de futuro, como é que ele faz para articular pontos de conexão entre o pragmático e o sistêmico que leva em conta esse planejamento? Primeira questão. A segunda, nós nos planos diretores nós fizemos, e várias cidades fizeram, muitas modificações, seja buscando centralidades, a diretriz orientada para o transporte, fachadas ativas, uma maior atenção ao meio ambiente e também a questão das drenagens urbanas, aumentando a permeabilidade nos terrenos e assim por diante. Por outro lado, se verifica que não há uma aceitação por parte de todas as pessoas dessas verdades que para nós constituíram algumas diretrizes importantes. E do ponto de vista da economia, muitas vezes empreendedores se veem numa situação difícil porque querem atender a esses imperativos, por outro lado, eles não trazem os retornos adequados do ponto de vista empresarial. E uma última coisa é que eu fico imaginando 30 anos de planejamento. Há 3 anos atrás a gente não imaginaria a questão da evolução da internet e da atividade online. Eu fico imaginando se 30 anos não é demais num momento em que nós temos tanta coisa acontecendo de maneira vertiginosa e tal. Como é que a gente faz? Será que não, se a gente estabelecer um planejamento de 30 anos e começar a engessar as coisas e aplicar aquilo que a gente quer para a evolução baseado no nosso planejamento, nós não corremos o risco também de estar engessando o desenvolvimento porque a gente quer atender aquilo que nós planejamos? Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas eu tenho certeza que o senhor responderá de uma maneira muito inteligente. Muito obrigado. Obrigado. Não é capciosa, não. Deixa eu responder a primeira primeiro. O ciclo político, ele é um dado do problema. Ele não é o problema. Quando se pensa em desenvolvimento urbano de ciclo longo, o ciclo político, ele é quem está na gestão naquele momento, mas ele não é o gestor do ciclo de desenvolvimento planejado. Já emendando a resposta da terceira, quando eu planejo 30 anos, não é para engessar, Quando a gente faz um planejamento de 30 anos, é um planejamento que é um plano de voo. Ninguém poderia esperar uma pandemia, não é? Então, o surgimento do acaso, o surgimento de coisas que venham alterar o rumo e a rota do planejamento, tem que ser perfeitamente assimilável. Agora, eu preciso ter um plano de voo. É que nem, eu não sei se você veleja, mas assim, eu tenho uma meta onde eu quero chegar. Uma meta econômica, uma meta de desenvolvimento e de qualidade de vida. Eu saio daqui para lá. Vão acontecendo coisas, eu posso desviar, posso pegar um atalho e tal, mas eu nunca perco a meta para onde eu estou indo. Essa é a função do planejamento estratégico. Ele te dá diretrizes de um plano de voo, onde você, ao longo desse processo, pode acolher mudanças, ajustar teu plano
atrasar um pouco, adiantar um pouco, em função desse diálogo que você tem com a cidade, porque a cidade é um organismo vivo. Você tem um bairro hoje que está lá quietinho, de repente pôs um supermercado lá, pôs um shopping center, de repente esse bairro se transforma. E você, ao permitir que se faça esse shopping center lá, tem que antever, a mesma coisa das casas populares, tem que antever que vai deflagrar uma série de mudanças para as quais o município precisa estar preparado, tá certo? Então acho que é por aí. E qual era a outra mesmo? A outra era a questão de um certo conflito entre o empreendedorismo de viabilidade econômica e as diretrizes estabelecidas nas mudanças dos planos. Então, aí é uma questão complicada, porque assim, os nossos planos diretores que regem a intervenção do poder privado no tecido urbano, primeiro estão muito defasados, são planos que vêm vindo aí, tem planos que são copiados, um copiado do outro. Nós já encontramos plano diretor que não tinha, o cara não teve o trabalho nem de mudar o nome na planta, só muda o nome da cidade, né? E então não é que ele olhou a cidade e fez um diagnóstico de forma profunda. Ele copiou um plano diretor, porque se ele não entregasse o plano diretor naquele ano, ele não receberia o repasse do dinheiro. Então, essa é uma primeira ressalva. A segunda coisa é que, da mesma maneira que o plano estratégico tem que acolher mudanças significativas do desenvolvimento, o plano diretor também, né? Então, a pandemia trouxe isso. Eu não posso dizer agora que esse bairro aqui é só residencial e não posso ter serviço no bairro. Nós fomos chamados para fazer um trabalho no polo de Camaçari, porque as empresas estavam indo embora do polo de Camaçari porque não tem hotel. Agora, como que eu tenho um centro de negócios, que é o polo, que as pessoas voam para lá para fazer negócios e eu não tenho onde me hospedar? Eu tenho que me hospedar no centro de Salvador, de Camaçari, para vir fazer negócios aqui no polo. Não faz sentido, né? Eu tenho que fazer uma intervenção, deixar que o mercado atue de forma sistêmica. Eu posso ter um hospital, eu preciso ter um hospital ao lado de moradia, ao lado de laboratórios, ao lado de clínicas, e o plano diretor tem que ser acolhedor para isso aí, porque estão falando do desenvolvimento sistêmico da cidade e não linear, né? Nós somos habituados a pensar de forma linear, mas na verdade não é linear, é sistêmico. A iniciativa privada, ele sofre dos dois lados. Tem projetos que nós estudamos há 5 anos atrás, 7 anos atrás, que não foram aprovados ainda hoje. Entendeu? Qual é o projeto, do ponto de vista econômico, qual é o estudo de viabilidade econômica que resiste um atraso de 5 anos para você poder lançar o produto? Né? Você faz tudo, faz as plantas, faz o projeto, gasta dinheiro com arquiteto, estudos de mercado, estudos de meio ambiente, sondagem, né? E você fica 5 anos esperando a prefeitura te aprovar o projeto. E quando aprova, porque às vezes não aprova, pede não sei quantos comuniques e você não tem uma interlocução para você poder justificar as razões pelas quais eu estou fazendo isso. Num projeto de bairro planejado, projetos que a gente faz um monte, bairros planejados é a mesma coisa, o bairro é uma dinâmica, ele muda. Como é que eu aprovo uma coisa que vai me engessar no ciclo de desenvolvimento de um bairro? Então, essa modernização da questão formal da prefeitura, das prefeituras, precisa ser revista também, não é? Não adianta o mercado se desenvolver, a tecnologia se desenvolver, a internet se desenvolver, se eu tenho um processo analógico ultrapassado
num sistema público que aprova o desenvolvimento da cidade. É claro, isso para mim é claro. Isso, a gente tem visto algumas cidades, por exemplo, Salvador adotou o nosso ranking, pegou o ranking, olhou o diagnóstico nosso e montou um plano Salvador 360, que ele enxerga onde é que ele tem que atuar, em todos aqueles 70 indicadores. Se modernizou, botou aplicativo para tudo, aplicativo para ver, aprovar a planta, aplicativo para fazer consulta médica, aplicativo para poder fazer reserva na escola. Quer dizer, deixou a tecnologia entrar para dentro do poder público e adequar essa tecnologia para melhor serviço do cidadão, né? Certo. É isso. Muito obrigado. Respondi, Paulo? Muito melhor do que eu imaginava. Obrigado. O professor João Verde ou o Mário Ferreira Jorge gostaria de fazer alguma colocação? Olga. Obrigado. O Mário é da área aí, faz estudos de mercado também para empreendimentos imobiliários. Uma honra tê-lo aqui. A Olga também, apoiadora nossa aí. João, gostaria de fazer alguma colocação? Tirar a máscara aqui para o som sair melhor. Primeiro, parabenizar a Tomás pela belíssima palestra, né? E é um conjunto de contribuições que estão sendo dadas aqui na frente parlamentar. E isso, o principal de tudo isso é a gente trazer o debate do urbanismo para a cidade, para as pessoas. É um conflito muito grande. O professor Eduardo Coelho falou da questão política, da questão do prazo político, do prefeito que assume, da Câmara, do funcionamento na cidade. Mas são muitas interferências, né? A presidência da República, a eleição do presidente, a eleição do governador, a eleição dos deputados. Então, a gente vive em eleição. Cada 2 anos, nós estamos vivendo em eleições. E o planejamento, você colocou muito bem, tem que ser deslocado dessa questão do calendário político. E com isso nós temos que ter uma estrutura de planejamento, uma estrutura de projetar os caminhos. A analogia que você fez com o plano de voo foi excelente. Eu vou agradecer e vou usar nas minhas aulas, porque eu vou falar isso para os alunos, porque é muito importante. E eu, já há muito tempo, a gente tem conversado, o Eduardo é um amigo há muitos anos. A gente já deu aula juntos em sala, um do lado do outro, subíamos a escada lá do seminário juntos, batendo papo, etc. Delicioso. E a gente já discute isso há muitos anos. Como levar o conhecimento urbanístico para as pessoas. Porque em todos os momentos, eu participo de vários conselhos municipais, eu participo do CMDU, agora estou em 2 só, mas já participei do CONGEAPA, já participei do CONCIDADES, e estou só hoje no CMDU e no CONDEPAC. No CONDEPAC eu faço parte há 30 anos, desde 92. E muitos discursos das pessoas com conhecimento, com cultura, engenheiros, historiadores, mesmo arquitetos, têm uma visão muito conflituosa do urbanismo. Então a pessoa fala, não pode deixar permitir derrubar a quadra inteira, não pode deixar permitir fazer prédio, não pode deixar permitir vir o comércio, não pode pôr escola em qualquer lugar. Então ainda ficam com uma questão arraigada disso. Então eu gostaria de saber da tua experiência, como a gente trazer esse debate para a sociedade. A cidade, infelizmente, ela é analfabeta em termos urbanísticos. Há um analfabetismo urbano. E eu queria saber da tua experiência, se você já, com às vezes discussões com moradores, com associações de bairro, com entidades, com conselhos, porque há uma dificuldade enorme da gente trazer esse tipo de debate. A gente vê aqui a frente parlamentar,
que é um local para a gente disseminar essas ideias. E claro, esses programas gravados vão ficar aí, muita gente vai ter acesso. Mas eu gostaria de saber se você tem experiência nesse, porque você deve ter também um problema nas próprias locais, as empresas que você vai atuar, no aeroporto, nas prefeituras, etc., a poder induzir o conhecimento a essas pessoas, porque às vezes a linha de raciocínio, a impressão deles ao te contratar, a contratar a tua empresa, eles já vêm com uma contratação de uma maneira equivocada. E eu acho que você tem que mudar isso daí. Muito obrigado. Está ligando aqui? Tá. Imagine, muito obrigado pela pergunta. É assim, primeiro, os trabalhos que nós temos desenvolvido, embora alguns deles a gente tenha realmente feito com as prefeituras, a gente tem feito mais trabalho com agências de desenvolvimento. Então, as agências de desenvolvimento são organismos de economia mista, onde os empresários da cidade, e é assim, quando a gente faz o diagnóstico, é um diagnóstico principalmente de fórum econômico, de base econômica, para entender quais são as cadeias produtivas que são geradoras de emprego e renda e são responsáveis pelo PIB daquela cidade. Então, esses empresários, que são os maiores interessados que a cidade cresça e continue crescendo e continue estabelecendo negócios com o resto do mundo, normalmente participam de uma agência de desenvolvimento. Hoje, as cidades, todas elas praticamente, estão criando agências de desenvolvimento para poder fugir, driblar esse ciclo político. Por quê? Porque os grupos de empresários, a prefeitura tem uma cadeira na associação, na agência, mas ele não tem o mando e nem o veto. Ele ouve e aprova. E a agência de desenvolvimento contrata e entrega para a prefeitura para ser feito, porque ele tem um interesse particular que a cidade cresça e a cidade se desenvolva, né? Então, esse é um mecanismo que tem sido muito usado. Outro mecanismo é a internacionalização do Brasil e a globalização do mundo favorece que exista hoje, como se diz, cadeias de negócios e fundos e dinheiros do BID, dinheiro do Fundo Internacional, uma série de fundos soberanos que estão carreando o dinheiro a fundo perdido para esse tipo de coisa. Por que não? Por que para esse tipo de coisa? Porque se as cidades não se desenvolverem, se as cidades não produzirem alimentos, se as cidades não produzirem madeira, tijolo, sei lá o quê, o mundo inteiro hoje está interconectado. Veja o problema da pandemia de novo. A produção de vacina, os insumos são produzidos na China, chega aqui no Brasil, os 2 laboratórios vão produzir as vacinas, tem um sistema de distribuição, um sistema de armazenagem, logística para isso tudo, tem que ter refrigeração, porque a vacina da Pfizer precisa ser refrigerada. Então, olhar para isso tudo parece natural quando a gente está falando de pandemia ou de vacina, mas não é natural quando a gente está falando do desenvolvimento da cidade, não é? Então, o desenvolvimento da cidade pede o mesmo planejamento, onde que eu vou levar, como que eu vou fazer, que eu estava citando de exemplo aqui, a gente já viveu isso, né, em projetos nossos. A gente tem que mapear todas as linhas de ônibus. Nós fizemos esse trabalho em Goiânia. Todas as linhas de ônibus, todos os alunos de todas as escolas públicas de primeiro ciclo, primeiro grau. Bom, por quê? Porque existem escolas que estão vazias e tem escolas que estão lotadas para a mesma população, no mesmo raio.
Então vamos mapear, vamos ver o traçado dos ônibus, vamos ver quem mora onde e estuda onde, e vamos distribuir isso de forma inteligente. E hoje os aplicativos, os algoritmos, os computadores nos dão uma ajuda enorme. Nós temos um aplicativo para mapear origem e destino, e sabe da sua casa para onde você vai, e eu sei que trajeto é feito, que mobilidade é possível e que mobilidade que eu posso alterar, inclusive, né? Lá no nosso escritório, com essa coisa do trabalho remoto, a gente também mapeamos todos os nossos funcionários, onde eles moram, e podemos dizer o que ele tinha que linha de metrô, linha de ônibus, para ele vir até o escritório e que dias da semana ele faria o trabalho remoto. Então, eu acho que essa coisa que você falou do não conhecimento da população para com o urbanismo, é porque a divulgação do urbanismo e da divulgação do desenvolvimento urbano está pautado muito no casuísmo e pouco no planejamento, né? Pouco na estratégia de intervenção na cidade. Por quê? Porque assim, nesse mesmo trabalho de Goiânia, a gente detectou que ia faltar água no ano 10. Vai faltar água. Porque a população está crescendo numa direção, essa direção é abastecida por aquele lugar não tem capacidade para suprir. Se continuar essa mesma taxa de crescimento, vai faltar água. Então, eu acho que é possível a gente ter esse mapeamento estratégico mitigatório de problemas ali na frente, né? Os nossos estudos são sempre preocupados com a questão econômica, com a existência de demanda. Então as pessoas vão produzindo projetos imobiliários, loteamentos um atrás do outro, casas populares uma atrás da outra, e você vê a curva de crescimento da população, vê a distribuição dos grupos etários. Isso está mudando numa velocidade assustadora. O Brasil, em 2030, será um país muito mais velho do que era há 10 anos atrás. E essa população que agora está entrando na preocupação dos organismos mundiais, que é essa população 60, 80, não tem vazão para essa população. Não tem moradia, não tem trabalho, não tem estudo, não tem faculdade, não tem, né? E eles são 60 anos até 80 anos, perfeitamente lúcido, senhor da sua capacidade produtiva, da sua capacidade intelectual, é um acervo de conhecimento que não está sendo usado para a questão produtiva, né? Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país jovem, todo mundo pensava que o país era jovem, né? E hoje ele não é mais jovem, né? Então, eu acho assim, o planejamento é uma coisa muito rica para você, não para você engessar, como o Eduardo falou, não é isso, a gente não quer engessar, mas aqui a gente quer ter um plano de voo, a gente quer ter uma rota, saber que eu vou ter que botar gasolina, se o meu consumo é tanto, eu vou ter que botar gasolina no posto que vai estar naquele quilômetro, ou vou parar para tomar um café ali. Isso é planejar, né? Isso é planejar. O que não significa que eu preciso, o que não significa que é imutável. Eu posso mudar, né? Eu posso mudar, mas eu tenho um plano para isso. O problema é não ter plano, o problema é estímulo-resposta. Vem o pedido e daí eu vou ver o que eu vou fazer para atender esse pedido, entendeu? Essa é a loucura que a gente vive. E é difícil governar, é difícil trabalhar, porque esse desdobramento se reflete nas empresas, né? A gente sofre. Eu decretei lá para trás, 10 anos atrás, que a gente não trabalharia para o poder público. Eu evito trabalhar para o poder público, exatamente por essas questões. Você não tem um planejamento, você não tem um interlocutor adequado. Então eu prefiro sempre trabalhar para uma agência de desenvolvimento,
prefiro trabalhar para o BID, prefiro trabalhar para o Banco Mundial, né? E o Banco Mundial faz essa conexão e faz essa conversa com o poder público, porque o risco do poder público hoje é muito grande, né, da mudança, e quem trabalha com o poder público sofre muito, né? Mas, por outro lado, eu sou apaixonado pela cidade e não deixo de falar com todos os prefeitos. Cada vez mais a gente tem esse evento do Connected Smart City já há 8 anos. Esse ano tivemos 3 milhões de pessoas lá, com 150 palestrantes e tal. E é sempre um lugar onde existe uma troca muito grande de conhecimento. Os prefeitos trocam entre si os aplicativos que estão usando, que está funcionando. E isso é muito importante, isso é muito bom. Isso que vocês estão fazendo aqui, que o Paulo está liderando essa coisa da frente, é muito bom. É um lugar de trocar experiências, de ouvir outras experiências e propor, né? E tem que propor para a prefeitura. Vocês estão arrecadando aí uma série de conhecimentos, uma série de proposições que são passíveis de ser aplicado aqui. E Campinas é uma cidade, a região metropolitana de Campinas é um hub econômico que não dá para passar desapercebido no Brasil, né? Não dá. Agora, precisa ficar adequado a uma nova política global, né? O mundo é o nosso negócio hoje. Obrigado. É professor Tomás? Não, é Tomás. Tomás. Bom, não gosto de... Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou, em função do tempo aqui, vou lançar uma. Se der tempo, eu lanço a segunda, a gente finaliza, então fica só numa. A questão do planejamento urbano, né? Nós temos o desafio essa frente parlamentar nasceu com a intenção de ser um embrião para uma estrutura que pense o planejamento dentro da administração pública, que nós não temos hoje, né? O João Verde sempre fala, nós temos uma estrutura de fazejamento, não de planejamento, e mesmo o fazejamento está muito a desejar, né? Então, a gente tem essa ideia que há décadas de ter o Instituto de Planejamento copiando o modelo de Curitiba, ou se pensar numa reestruturação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que hoje são uma estrutura só. Então, existe várias vertentes. Eu defendo que seja separado o planejamento do urbanismo. Um apaga fogo, incêndio todo dia, a outra pensa no macro e no longo prazo. E aí, você é um cara experiente aí, que inclusive já disse que a dificuldade de interlocutores políticos, né? Como que você passa todo esse conhecimento para um cidadão que não tem a mínima noção de planejamento urbano ou experiência nesse sentido, e ele está lá numa cadeira de prefeito, né? Ou de secretário. A gente teve aqui, muitas vezes a cadeira do secretário de planejamento é ocupado por pessoas que não são da área, né? Ele é apenas um gestor, né? Como se diz, né? E mesmo aquele que é um arquiteto ou um engenheiro que está sentado ali também não tem a experiência necessária. Então é uma complexidade muito grande. Então a pergunta é qual é o modelo ideal? Porque mesmo que você crie essa tão falada estrutura, ela pode também não trabalhar muito bem. Então, citando o exemplo lá, a administração trabalha no modo analógico, como você falou, o mercado, a vida real acontece no mundo digital, banda larga 5G, né? E aí, se a gente não adequar a legislação urbana, flexibilizar e tornar ela dinâmica, a gente ingessa tudo e não adianta o que nós temos em Campinas. Hoje, Campinas está no 10º lugar na maioria dos rankings aí, de cidades brasileiras, né? Mesmo sem ser uma capital. E como que ela consegue ter uma pujança tão grande, econômica, com uma gestão tão a desejar em termos de planejamento urbano? E imagina se a gente tivesse uma estrutura dessa funcionando, né? Que potencial que tem. Então, apesar das dificuldades políticas que a gente tem, Campinas ainda está entre as 10 mais do Brasil. Ou seja, você é um cara que está no mercado, você tem um escritório que trabalha com planejamento e você consegue trabalhar com o poder público, mesmo que não de forma direta ou indireta. E quando a gente cria essa estrutura, né, como que se dá esse mecanismo?
Eu vou fazer uma transposição para a iniciativa privada e depois eu volto para a pública. Primeiro, não existe uma receita pronta, cada caso é um caso e cada interlocutor é um interlocutor. Na iniciativa privada, como nós fazemos muitos projetos de bairros planejados, os bairros planejados normalmente nascem numa grande propriedade na borda da cidade, ou perto. E o dono dessa fazenda, ele não sabe o que é um planejamento integrado de um bairro. Ele quer fazer lote de 200, 10 por 20. Então ele olha para a fazenda dele, que tem 200 alqueires, e pensa imediatamente em fazer lote de 200 metros quadrados para vender, porque alguém falou para ele que vende bem, que lote vende bem, e que ele fica com uma carteira de recebível e tal, e é isso que ele quer fazer, e ele chama um urbanista para fazer um desenho para ele, ou às vezes um arquiteto, ou às vezes um engenheiro mesmo da prefeitura faz. O que acontece com essa pessoa? Se ele não for devidamente conversado e esclarecido, ele vai realmente detonar a fazenda dele, a herança dele, num ciclo muito curto de 5, 10 anos. Passando pela dificuldade de aprovação, passando por todo o lançamento, ele vai realmente ter um problema muito sério. Nós na Urban, temos um filtro que a gente estabelece de entrevistas com esses proprietários. Primeiro, para esclarecer, você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você quer fazer? Entre o campo do desejo e o campo do possível, existem uma série de atribuições que a gente quer te explicar. E dependendo do entendimento dessa pessoa e dependendo da maturidade que ele tem e da aceitação, da flexibilidade que ele tem, a gente consegue fazer projetos maravilhosos, onde ele é claro, ele tem uma experiência de vida, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que teve sucesso. Então, você não pode desprezar esse conhecimento. Só que esse conhecimento que ele tem, por exemplo, na fazenda, não é transferível para um conhecimento de um desenvolvimento de um projeto de bairro que tem uma complexidade muito grande. Quando a gente vai falar com os prefeitos ou com o secretário do planejamento, a gente encontra mais ou menos as mesmas barreiras. O nível desse pessoal, normalmente são todos de nível secundário, formados, engenheiro, arquitetos, urbanistas e tal, eles têm primeiro, tem uma questão de cargo político e de receio, porque ele está lá por 4 anos. Ele não é lá, ele não tem aquilo para ele, não é dele aquilo. Diferentemente do dono da fazenda, que é dele e dos filhos dele. E esses caras têm um interesse muito grande de ter um sucesso e a perpetuidade do rendimento daquela fazenda. No caso da prefeitura, não. Quem está lá é um profissional que ele executa o trabalho dele, mas ele não tem esse vínculo afetivo com a cidade ou com aquilo que ele está propondo. A dificuldade que tem é a mesma de convencimento. Nós fazemos reuniões, por exemplo, para aprovar bairros planejados com todos os secretários. Secretário do Meio Ambiente, secretário do Planejamento, secretário de Mobilidade, secretário da Habitação. Todos eles, a gente explica o Master Plan e os desdobramentos na cidade que esse Master Plan vai acarretar. E é por isso que precisa estar todo o secretariado presente. Porque se eu mudo o fluxo viário e a mobilidade, e a rua é muito estreita, eu vou ter que alargar a rua. Ou não, eu vou ter que mudar e transitar por uma outra rua. Então, a engenharia viária precisa funcionar, entendendo que eu vou ter aqui 30, 40, 50 mil moradores. Então, não é um trabalho de convencimento, mas é um trabalho de conscientização de que o projeto é sistêmico
e que a interferência no tecido urbano é sistêmica também. E ele precisa entender isso e ter a flexibilidade de aceitar para começar a pensar dessa forma. A gente encontra nas prefeituras secretarias que não se falam, estão no segundo, terceiro ano de governo, o secretário do meio ambiente não fala com o secretário da habitação, não fala com o secretário do planejamento, não fala com o secretário de transporte, e vice-versa. O secretário de transporte não fala com o secretário da habitação, não fala com mobilidade urbana. Como é que o secretário de transporte não fala com mobilidade? Então, são caixinhas fechadas que não são intercomunicadas e, às vezes, a gente serve de veículo para essa comunicação existir. E em Botucatu, por exemplo, ocorreu isso. Foi um negócio muito interessante. A gente virou um interlocutor que pôs todas as secretarias na mesa e descobrimos, por exemplo, que estava se planejando um viaduto que não fazia o menor sentido porque o plano de transporte viário estava no outro eixo e aquele viaduto não faria mais sentido. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é quando a iniciativa privada tem aceitabilidade para propor as suas opiniões e debater as suas opiniões, ouvir as pessoas da prefeitura, porque eles também têm coisas muito boas a contribuir. Os executivos da prefeitura têm coisas muito boas, têm experiências muito grandes, não é? E a gente também quer aprender, a gente não é dono da verdade, nem tem essa pretensão. Mas esse looping de acertos e de erros e de aprendizados é que faz com que cada vez mais você cometa menos erros. Eu brinco lá, vamos fazer erro novo, erro velho a gente já aprendeu, não é para fazer. Então essa eu acho que é a grande dificuldade, o amadurecimento da pessoa que está no poder não seja somente a questão política, mas também a questão técnica, de se cercar de profissionais técnicos, ouvir esses profissionais, porque é problema de ouvir também, né? Se eu sou o dono da verdade, não escuto, né? Então, acho que o poder público é isso. Agora, por outro lado, é assim, eu sou muito pragmático com relação a isso. Ou vai fazer assim, ou vai ficar fora do mercado, mesmo, no mundo. O mundo está caminhando por um lugar, com essa coisa da internet, internet 5.0, os algoritmos, inteligência artificial, está caminhando por um lugar onde as coisas serão digitais, a velocidade será extremamente aumentada e as decisões estratégicas terão lugar em todas essas atividades comerciais, geração de PIB, geração econômica e geração de emprego e renda. E se nós não estivermos aparelhados para isso, a gente vai estar fora do jogo. A gente, como país, como cidade, como empresa, a gente vai estar fora do jogo. Eu não vejo outra saída. Acho que dá tempo de eu fazer mais uma e a gente encerra. Nós temos 2 projetos aqui em andamento em Campinas, na administração, que é a aprovação de um plano de reabilitação de edifícios no centro e temos o plano do Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável na área da Unicamp, você já deve ter conhecimento. Esqueci o tamanho daquilo lá, mas é gigante, né? Um bairro inteligente. Então a pergunta já está sendo aprovada a legislação para esses 2 polos, seja o polo central, seja o polo do PIDS, e uma legislação aquela que a gente já está acostumado, né? Cheia de regrinhas, cheia de aqui pode, aqui não pode, e não existe um projeto para nenhuma dessas 2 áreas. Então, qual que é a sua recomendação? Se você fosse o prefeito da cidade, qual é o modus operandi para você fazer dois grandes planejamentos para esses polos e as suas respectivas legislações? Qual vem antes, qual vem depois?
A legislação acompanha aquilo que é possível de ser feito lá, né? A legislação, ela é um veículo de atender aquilo que é possível de se desenvolver na cidade. Eu não faço uma legislação e depois eu vou desenvolver, principalmente se tratando de duas coisas que são esses polos de acupuntura, não é? Eles são geradores de uma economia local, geradores de um movimento local. Então a lei precisa atender a isso que vai estar lá. Então é preciso planejar o que vai estar lá para depois ter uma lei adequada para isso. Essa é a minha opinião. Mesma coisa na revitalização do centro. O centro precisa ser revitalizado. Ok, o que é permitido fazer lá? Que legislação eu tenho lá vigente hoje e que legislação eu preciso ter para poder revitalizar o centro? Eu posso fazer multiuso, eu posso fazer residencial, eu posso fazer residencial de alta renda, de baixa renda, comércio, varejo, educação, saúde. Eu posso fazer tudo no centro, o plano diretor permite. Se não permitir, eu tenho que passar uma nova lei ou um projeto adequando essa lei para receber projetos multiuso. De uma maneira geral, a cidade inteira vai ser multiuso. Porque essa coisa do desenvolvimento, o futuro das cidades, na minha leitura, muito particular, a cidade será policêntrica, será uma cidade multicêntrica. Ela vai ter, não vai dar mais para a gente ficar. As ruas são muito estreitas para essa quantidade de automóveis hoje. Nós nunca vamos alcançar a infraestrutura necessária para transporte coletivo, nunca. Nós estamos há 30 anos de defasagem de infraestrutura de transporte coletivo. Nós não temos como alcançar. E a produção de automóveis vai continuar crescendo, o automóvel híbrido vai estar aí, o automóvel elétrico vai estar aí, o carro autônomo vai estar aí. Vai chegar agora, 2030. 2030 é depois de amanhã. O carro autônomo vai estar andando aí. Você não vai chamar um Uber agora, você vai chamar um Uber que não tem motorista. E o carro está circulando. Né? Então, acho que essas mudanças todas que estão ocorrendo no mundo e que vão ocorrer conosco, é inexorável que vai ocorrer, vão demandar das nossas cidades essa resposta de multiuso. Pode ter tudo, desde que a lei específica do projeto seja atendida. Na Espanha, em Barcelona, o projeto entra na prefeitura e sai no dia seguinte, porque quem deu entrada no projeto é um arquiteto que tem um certificado, tem um CREA, e se ele fez alguma coisa errada lá, caçam o título dele, acabou. Não é o cara da prefeitura que vai ficar corrigindo o que o arquiteto desenhou, de jeito nenhum. Ele não tem esse papel, ele não é essa obrigação. A obrigação é o arquiteto entregar um projeto dentro da lei, com os recursos, com tudo certinho, tarará, e ele aprova, e ele libera para construir. Se der algum problema, o arquiteto é que é penalizado, ele que é o médico, ele que é o cara responsável. Você acha que um médico vai pedir para o cara do hospital opinar na cirurgia que ele vai fazer? Muito menos, exatamente, muito menos o CRM. Mas é isso, eu acho que vai existir uma aceleração, já está existindo, né? Nós estamos no meio do processo já, uma aceleração desse mundo digital e desse mundo dos algoritmos que vai reger uma nova maneira de viver, E nós estamos presenciando isso devagarzinho, né? Esse aparelhinho aqui, ele está escutando toda a nossa conversa e provavelmente amanhã começa a pingar no meu WhatsApp uma série de coisas daquilo que nós conversamos aqui. Isso vai ser exponencialmente dinamizado. E como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar com essa informação? Como que a prefeitura vai lidar com essa informação? Então, nós estamos vivendo um momento de transição muito grande e temos que nos preparar, não tem jeito, senão nós vamos ser atropelados.
Então, para a gente encerrar, eu passo para o professor Eduardo Coelho fazer as considerações finais e passo para o Tomás também fazer, a gente encerra. Obrigado. Paulo Gaspar, o Tomás falou que não é professor, mas ele foi mais do que professor para nós hoje aqui. Então, eu acho que os alunos não têm mais dúvida, só agradecer pela aula e parabenizar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Eu queria agradecer realmente, como eu disse no começo, eu sou um apaixonado por isso, né? A minha empresa tem 23 anos e esse meu voo de autonomia, antes eu trabalhava na Método Engenharia, que era uma consultora de São Paulo, fui diretor lá durante 7 anos, e a Método tinha um DNA muito inovador, muito curioso. Então, eu sabia de qualquer curiosidade, nós íamos lá, íamos para a França, para o Canadá, para os Estados Unidos visitar o que estava surgindo que, de uma maneira direta ou indireta, impactava na empresa. E foi com esse DNA que eu criei a Urban Systems e tinha um tagline no meu logotipo que dizia um novo olhar sobre a cidade. E é o que a gente vem fazendo. A gente sempre quer olhar a cidade por um novo prisma e entender a dinâmica, mudança do comportamento, como que as pessoas estão mudando o seu comportamento ao morar numa cidade. A pandemia trouxe uma mudança de comportamento muito grande que está se sedimentando agora, está começando a se assentar. Então, poder conversar com vocês, por isso que eu não gosto dessa coisa do professor, porque eu acho que eu sou tão aluno que nem vocês. Estou o tempo inteiro aprendendo e para mim é uma delícia conversar com vocês, com o Paulo, o Eduardo. É muito bom poder trocar essa experiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigado, Tomás, parabéns aí por toda a sua trajetória. Obrigado por você ter vindo hoje de São Paulo, numa plena quarta-feira chuvosa aqui. De manhã, você vê a dificuldade que as pessoas estão aqui, você veio de São Paulo para dar essa aula para a gente, não tem palavras para agradecer. E todo o apoio que você tem dado para a frente parlamentar aí, a gente sabe que você acompanha todos os eventos e reuniões e sempre está dando uns insights para a gente. Então, que essa parceria continue e que João Verde aí, todos os arquitetos que participam ativamente, o professor Eduardo Coelho, trabalhando seja na academia, seja contribuindo com a legislação urbana que a gente está sempre aprovando projetos aqui na casa, e seja nos empreendedorismos que o professor faz muito bem, faz parte do ProURB, que fazem esse intercâmbio, essa interlocução com o mercado e a administração há tanto tempo, né? E eu aqui também sou fruto desse aparelhinho, né? Eu a vida inteira trabalhando só atrás da mesa do escritório fazendo projeto, e agora aqui tentando ver o outro lado, a dificuldade que é, e a gente tentando conciliar as duas coisas. Então, parabéns para todo mundo que esteve aqui, muito obrigado a todos que nos assistiram. Compartilhe aí as reuniões da Frente Parlamentar, se inscreva no canal da Frente, que é um meio de conscientizar as pessoas, os cidadãos, os políticos da nossa cidade principalmente, para a gente faça esse trabalho conjunto para melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui com o vereador Paulo Gaspar, que vai comentar um pouco aqui sobre esta última reunião da Frente Parlamentar sobre Legislação Urbana. Falamos muito hoje aqui sobre planejamento estratégico, né? Isso é uma medida que ajuda no movimento natural, na fluidez do movimento da cidade?
Perfeito. Hoje a gente teve a honra de receber aqui o Tomás da Urban System, um profissional super experiente de décadas aí que trabalha com as administrações públicas tentando implementar planejamento estratégico em diversas cidades pelo país afora. E aqui, sempre atual, esse debate, nós temos aí em pauta hoje o planejamento do centro de Campinas, o polo de desenvolvimento sustentável ali na área da Unicamp. Então está bem em pauta esse assunto. E ele veio trazer toda essa expertise, o que vem primeiro, o planejamento, a legislação, ou o plano, ou o desenho, o master plan, como a gente chama, né, entre arquitetos. Então, foi muito atual, muito importante esse assunto, para até a gente pautar isso para o poder público e desenvolver melhor os trabalhos desse intercâmbio do legislativo, executivo e o próprio mercado, para a gente atender melhor a cidade. Obrigada, vereador. A gente vai continuar acompanhando as atividades da frente. Muito obrigado. Até a próxima. Se você perdeu essa transmissão, gostaria de acompanhar o que foi discutido aqui, é só ir no YouTube da TV Câmara Campinas, que vocês podem acompanhar todo o debate aqui desenvolvido. Eu convido vocês a continuarem conosco, que teremos jornal, teremos mais reuniões ao longo do dia e tchau, tchau. TV Câmara Campinas. Ainda bem que eu descobri o câncer da minha filha. Foi uma coisa que valeu a pena passar. Valeu muito a pena. E hoje ela está curada.